Cardoso, meu amigo, eu tô reparando que hoje, como sempre, você tá muito bonito. Tô bonito? Tá Tô bonito? bonito, cara, por causa desse boné do Chelsea aí. Pô, o bonezinho do Chelsea tem que ter, né, velho? Tô sempre usando, você sabe disso. Pô, gosto Não, muito. é lindo, mas assim, cara, tá faltando a camisa do Chelsea aí, né? Caraca, que bom que você falou. E você tá lindo como sempre também, tá de terno sempre, né, nos vídeos. Isso é absurdo. Mas, cara, deixa eu te perguntar. Porque eu tô usando uma camisa preta básica, mas eu tô querendo comprar uma camisa do Chelsea pra ficar igual você. Você sabe algum lugar que tem camisa de qualidade por preço bom? Cara, você tá querendo tipo uma coisa tipo Malogusto, assim, uma Tipo, contratação com tipo Malu. custo-benefício top, né? Assim, barato e bom, né? Cara, então eu tenho a opção perfeita para você. Você vai olhar aqui na descrição do vídeo e vai entrar no link para falar com a Chute Certo. Você vai falar com Chute a Chute certo? Certo. Isso. Você vai falar com eles, vai usar o meu link e vai falar que foi lá pelo Alampard. Você vai ganhar mais R$ 10 de desconto em camisas de time que já tem um preço top já. Já tem preço Caraca! top. Você vai ganhar mais R$ 10 de desconto usando o meu link. E assim, tem camisa de tudo quanto é jeito, cara. Tem camisa de manga comprida, tem camisa retrô, tem camisa feminina, Tem tem todos camisa os de tipos de treino? camisa. Eu curto camisa de treino. Tem. Do Chelsea, inclusive, tem, cara. Camisa do Pô, aí você Chelsea. me ganhou, né? A chute certo me ganhou, então. Pô, cara, então assim, não tem jeito. Você vai entrar aí na descrição, vai usar o link, fala que veio pela Lampard e acabou. Vai ser o melhor negócio da sua vida, melhor que a contratação do Malo Augusto. Ah, cara, eu vou seguir sua dica então. Vou lá na chute certo. O link tá aqui na descrição do vídeo? Aqui na descrição. Só entrar aí e acabou, não tem erro. Top Beleza? demais. É Valeu isso pela então. dica, hein? Tamo junto, cara. Tamo... Salve, salve, rapaziada do Alasesc. Bora para mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar de Chelsea e Liverpool. Hoje que é um vídeo bem diferente aqui no canal. Eu vou passar primeiro para o Cardoso. E aí, Cardoso, como você tá? Tô bem, assim, tô triste, né? Pela derrota, óbvio. Assim, esperada, né? Mas tô triste, óbvio, né? Meu time. Mas nem tudo é ruim. Estamos hoje aqui com uma das principais pessoas dos canais ESPN, é isso mesmo. Rodrigo Bueno, Bubu. Seja muito bem-vindo, Bubu. Um grande abraço. Não mereço essas palavras, eu não sou isso tudo, não, Lucas. Obrigado aí pelo carinho. Alan, que é um dos melhores nomes que eu já vi, né? Tanto que eu falei que eu vou virar o Rodrogba aqui, Rodrogba Bueno, né? Eu que, desde o comecinho na ESPN ali, na transmissão do inglês, temporada 2003, 2004, a primeira com o Abramovich, né? Às vezes nas transmissões até hoje eu fico dando uma cornetada nos jogos do Chelsea, né? Tipo assim, né? Drogba, não tem mais nenhum cara desse tipo, né? Assim, a falta que faz um cara, né? Ou vários caras de grande talento no ataque, né? O Chelsea tem investido muito, gastado muito dinheiro e nem sempre quantidade é qualidade, né? E especialmente na parte ofensiva ali, né? Para quem viu os jogadores que o Chelsea teve aí nesses últimos 20 anos, né? Hoje há uma carência, né? Não é de se estranhar que você citou com tristeza, né, a derrota para o Liverpool. O Chelsea estava com muito mais time, né? Acabou perdendo para um Liverpool tão garoto, terminou o jogo com um time com média inferior a 22 anos. Então, assim, e o Chelsea teve 90 minutos mais uma 30 da prorrogação para se impor, para fazer valer o seu elenco, o seu investimento, e não conseguiu fazer um gol, né? Criou muita chance ali, né? O Keller foi muito bem, mas é o tipo de jogo, se tivesse um Drogba ali, decidiria, né? E é o tipo de jogador que realmente faz falta para os Blues. Com certeza. Eu acho que foi bom você já ter tocado nesse ponto, já vai ser, com certeza vai ser um pouco o tom aqui do que a gente vai falar sobre o jogo do Chelsea, né? Eu já vou começar com uma estatística, né? De que o Chelsea teve 5 grandes chances criadas no jogo contra o Liverpool e 5 grandes chances perdidas, né? Esse é o Chelsea já não só dessa temporada, né? Mas como o foco é essa temporada e o jogo agora, a final contra o Liverpool, esse é o Chelsea atualmente. É um Chelsea que
até consegue criar, até tem seu volume de jogo, mas a conclusão, a finalização das jogadas peca demais, demais. Assim, 5 grandes chances numa final e não fazer nenhum gol. Pelas estatísticas, eu até fiquei surpreso, né, vendo o jogo, porque especialmente ali final do jogo, né, parecia aquele amasso do Chelsea, né, o Liverpool se segurando de forma milagrosa, com seu goleiro ali salvando e tal. Mas se pegar no cômputo, é claro que os números são meio turbinados, porque tivemos prorrogação, né? Então os números não são de um jogo normal. Mas o Liverpool finalizou mais, 24-19. Foi quem mais finalizou certo, 11-9, aí um equilíbrio. O Liverpool teve mais posse de bola, trocou mais passes. Quer dizer, pelos números, se você olha assim, o Liverpool meio que mereceu a vitória, né? Pelos números. Só que quem viu o jogo, deu para perceber que as chances mais claras criadas, os lances mais agudos foram do Chelsea, né? Se tinha um time que estava com cara que ia ganhar o jogo, era o Chelsea. O Liverpool teve algumas escapadas, alguns bons momentos ali, mas acabou vencendo num gol de bola parada, né? Que o Van Dijk ali é sempre muito perigoso nesse tipo de lance. E é um dos poucos jogadores realmente experientes que o Liverpool tinha em campo, né? Um líder, assim, né? Porque os desfalques dos Reds eram enormes, né? Então, até por isso, eu acho que acaba sendo, para o Liverpool, uma sensação de heroísmo. O Klopp disse que é o título mais importante, praticamente, dele, né? Ele já ganhou a Premier League, ganhou a Champions League, né? Com o Liverpool, ganhou o Mundial de Clubes que o Liverpool não tinha. Mas para ele, assim, acho que muito pela questão de ter um time tão novo, tantos problemas, tantos desfalques, garotada, ele promovendo os jovens jogadores, né? Então todo esse cenário fez com que ele colocasse essa Copa da Liga no mais alto patamar. E aí você vai para o outro lado do Chelsea, né? Fica uma certa, claro, frustração e ao mesmo tempo cobrança, né? Porque nessa final, nesse jogo, o Chelsea tinha mais condições, ele tinha mais armas, né? Ele tinha mais, digamos assim, até razões, né, para tentar prevalecer, né? E não conseguiu. Eu acho que entra muito também, concordo 100% com o que você falou, isso entra muito na questão dos nossos atuais jogadores, né? O quão pronto eles estão, o quão acostumados com finais eles estão para estar no Chelsea, né? Porque, assim, logo no começo do jogo eu reparei um nervosismo em alguns jogadores mais, em alguns menos. Malo Augusto eu achei nervoso, em alguns momentos eu achei até o Palmer, que é o nosso principal jogador de ataque. Então eu acho que entra muito nessa questão. Você falou, Bubu, no começo, que gasto, né, dinheiro investido não significa boa qualidade, não significa uma qualidade elevada. E eu concordo 100%. Se você olhar as contratações do Chelsea, para o que a gente rende, né, Mudryk por chegando à casa dos 80 milhões, possivelmente 80 milhões de libras, Jackson, jogadores assim que não estão prontos, nunca foram jogadores que foram testados no mais alto nível. Então você percebe uma certa falta de amadurecimento desses jogadores, né? Você percebe do goleiro até o ataque que esse time ele precisa amadurecer. E o problema desses caras titulares é que, tipo assim, eles precisam amadurecer e eles acabam pecando muitas vezes. Isso aí é uma coisa que está acontecendo a temporada toda. E aí né? Você tira esse cara e você acaba botando o outro também que precisa amadurecer. Então você não consegue dar esse suporte de, tipo, o cara, exemplo, o Madueke, vamos supor que a gente tivesse com o William, né, que foi um ótimo jogador pelo Chelsea, e o Madueke, né, um jogador que precisa se desenvolver, e um jogador que já entrega, já é regular e tudo mais. Você tem o William como titular e você vai se preparando para perder o William. Vamos supor que o William 32 anos. Você sabe que você vai perder o William, até pela própria política do Chelsea, você se prepara para perder o William, mas já vai dando minutagem, já vai dando entradas para o Madueke se desenvolver e ser esse substituto. Isso eu digo, obviamente, no mundo perfeito, né? Mas você não vê isso. Você não vê isso. Você tem um Palmer que chegou na mesma... e a gente não pode esquecer isso, né? O Palmer, ele é da mesma linha de contratações do Chelsea, então, tipo,
Ele veio como um jogador que tinha pouca minutagem, tinha poucos números e não era tão valorizado assim. Não era uma estrela assim, né? Não Acho era que uma isso não era estrela. um grande nome. Só que ele entregou até agora muito mais do que se esperava, né? O Com cara certeza. virou o craque do time, assim, como ele resolve jogos e tal. Com certeza. Mas ele é uma exceção, assim, por exemplo, assim, pô, falar o Caicedo é bom jogador? Pô, o Caicedo é bom jogador, né? Enzo Fernandes é bom jogador? É bom jogador. E o Chelsea construiu nesses últimos anos, assim, essas últimas décadas, né? Tipo, fortalezas defensivas, grandes volantes, né? Que viraram símbolos e tal. E acho que torraram muito dinheiro, assim, com volantes, entendeu? E muitas vezes quem vai decidir os jogos são os caras do meio para frente. E aí eu acho que, especialmente nesse ponto, que o Chelsea tá em defasagem em relação aos principais concorrentes, né? Sobretudo ali no âmbito nacional mesmo na Inglaterra, né? O Sterling é sempre um jogador assim, cara, Sterling, assim, eu sempre achei ele um pouco superestimado, entendeu? Como é um jogador de seleção e tudo mais, mas assim, em boa parte da carreira dele, ele oscilou muito, sabe? De fazer grandes jogos e de. Então, assim, o Sterling é o cara, ele que vai decidir, né, sabe? Toca no Sterling que ele vai fazer fumaça, vai barbarizar e tal. E muitas vezes, sabe, não acontece, sabe? Não vira, né? Tô falando de um jogador que o Sterling, sim, esse é um cara de mais nome, é um cara que, em tese, deveria chamar mais a responsabilidade, né? Eu brinquei com o Drogba com meu nome aqui. O Drogba muitas vezes fazia isso. Em Chelsea que às vezes estava no momento de 2012, que já não era o auge do Chelsea, o time tinha algumas limitações, mas você tinha alguns jogadores lá, senadores, que chamavam a responsabilidade. Especialmente em jogos decisivos, os caram se agigantavam, entendeu? Em finais, né? O Enfim, Drogba. caras que a coisa estava difícil, estava complicada, pô, você sabia que aqueles caras eram casca grossa. Chegava nesse momento agudo, eu sei que é difícil falar isso, né? Mas assim, um time com senadores ali da época do Chelsea não perderia para esse Liverpool moleque, né? Essa decisão, por exemplo, né? Sim. Além do Chelsea ter naquela época, mais costume de ser decisivo, de vencedor, chegar na hora grande, o Liverpool sofreu muito com isso, né? E o Liverpool é um time que historicamente, mesmo nessa fase boa do Chelsea dos últimos anos, o Liverpool costuma ser uma pedrinha no sapato, né? Em jogos decisivos, mesmo quando o Liverpool está mais fraco, né? Uhum. Mas eu não tenho dúvida que se o Chelsea tivesse feito talvez investimentos mais pesados ou tivesse jogadores mais cascudos, tal, esse título teria sido do Chelsea. Não é para o Klopp cheio de garotos festejar como acabou festejando. Exatamente. Eu acho. Você quer falar, Cardoso? Não, eu só ia falar que é exatamente isso que o Hugo falou. Se a gente tivesse investido melhor esse dinheiro, assim, o problema não é comprar jovens promissores, o problema é comprar só jovens promissores. O Hugo falou de volante, o Chelsea gastou quase 300 milhões em meio campo, em volante ali, naquela parte do Porque campo. além do Caicedo e do Enzo, tem o Lavia também, né? Exatamente. E Que tem o custou. Gochuco. Também. Mais um reserva ali que custou ali os seus 30 milhões, perto de 40, né? Isso não Então, existe. assim. Para mim, isso não existe, cara. Eu acho esse ponto é muito interessante, porque assim, qual a diferença ali de dois times jovens que estavam se enfrentando na final, né? O do Liverpool e o do Chelsea. Por mais que ali o Klopp estivesse extremamente desfalcado e tenha que recorrer a jogadores da base ali na prorrogação, né? Por mais que seja, olha só, né? O Liverpool ganha com um gol do Van Dijk, né? Você tem um jogador elite ao lado daqueles jovens, né? E não estou falando só nesse jogo, estou falando ao longo da temporada, né? Você tem um jogador ali elite, você tinha ao longo do jogo, né? Mesmo que depois ele tenha sido substituído, mas você tinha um Robertson, né? Ali, o Chelsea mal tem isso. O Chelsea tem só nesse nível assim, o Chelsea tem só o Thiago Silva no elenco. E ele nem estava Chilwell, na final. talvez. O tio. Aí Os caras que jogaram, né? O Reece James também é um puta jogador, mas assim, também quase não joga, né? E aí o outro deveria ser o Sterling, né? Mas eu concordo com o Bubu, ele é um cara totalmente imprevisível, muito irregular, né? E aí o problema é que o elenco do Chelsea é todo de jovem. E assim, um detalhe, esses jovens do Chelsea, diferente dos do Liverpool que entraram, eles custaram fortunas, cara.
E isso é o que impressiona, assim, sabe? E aí tem uma pressão gigantesca, né? O que mais se falou depois do jogo foi os jovens do Liverpool ganharam do bilionário Chelsea, né? Porque o problema não é comprar os jogadores jovens, o problema é só comprar e comprar por fortunas, né? O Chelsea gasta no Caicedo um valor que poderia gastar num atacante de elite, por exemplo, né? Por mais que o Caicedo seja um bom jogador. Então, assim, é uma diferença ali entre os jovens, né? Os jovens do Liverpool, vamos dizer assim, com menos pressão, com jogadores ali, vão treinando com jogadores mais experientes ao longo da temporada, jogadores melhores, né? E aí o Chelsea aposta 100% na juventude, né? Praticamente 100%. E aí os poucos ali que têm mais velhos, como o Sterling, às vezes podem desapontar. O Bubu falou do Sterling, eu peguei aqui a estatística, o Sterling tocou 19 vezes na bola só, na final. E isso, assim, foi algo que me decepcionou demais, porque eu era um que estava pensando, pô, vamos estar sem o Thiago Silva. O Sterling vai ter que puxar a responsabilidade, ele é o mais velho ali, né? Vai ter um monte de jovem, vão estar nervosos, é normal. Cara, o Sterling toca 19 vezes na bola só. Foi o jogador do Chelsea, dos titulares, que menos tocou na bola, o mais experiente. Ele fez uma partida totalmente sumida. Não fez nada, né? Então, assim, é muito, muito complicado. Assim, o Chelsea tinha, sim, a oportunidade de ganhar, principalmente na prorrogação. Principalmente na prorrogação, quando o Liverpool, o Klopp começa a colocar vários moleques, assim, moleques e mesmo jogadores assim um pouco mais rodados, mas muito jovens ainda também, como Tsimikas na lateral. E aí, assim, o que me chamou a atenção, e até queria perguntar o que o Bubu acha sobre isso também, o que me chamou a atenção foi o seguinte: no fim do segundo tempo, o Chelsea parecia que ia ganhar a final. No fim do segundo tempo, o Chelsea ali estava criando, né? Teve chances. E aí chega na prorrogação, muda, né? Volta o primeiro tempo da prorrogação, o Chelsea acuado, né? E o Liverpool começa a atacar de novo. E aí eu queria saber o que o Bubu acha disso, se acha que é cansaço físico, se acha que é culpa do técnico, o que você acha, Bubu? Olha, de fato ele tava madurinho aquele gol do Chelsea. Eu acho que talvez tenha sido a partida da vida do Kelleher. Acho que o Van Dijk fez o Sim, gol ali. Normalmente quando tem um jogo 1-0, dá um prêmio de melhor para quem fez o gol, né? Ainda mais se o cara é zagueiro. Mas a atuação do Kelleher foi espetacular e pouco de sorte também, né? sim, Eu sei que tem muito comentarista que não gosta de falar disso. Porque parece que você tira o mérito, né, de quem. O Liverpool ganhou também com um pouco de sorte. Mas sorte faz parte do futebol, né? Todo time em algum momento tem o jogador, o treinador, né? Tem sorte e tem infelicidade azar. O Liverpool também teve em alguns lances ali que pô, claro, a bola bate na trave, volta, chute no meio do gol e tal, sabe? Alguns lances assim, decisões equivocadas. Eu lembro uma que eu assim, cara, tipo um contra-ataque escancarado, uma do Hector, uma decisão errada pela nossa, direita ali, que eu falei, cara, ali não tem como não sair o gol. Agora foi, assim, uns dois cruzamentos, o Chelsea estava chegando muito forte pelo lado direito ali, né? Tava vendo muito sim, problema naquele setor defensivo ali, o Liverpool. Falei, cara, vai sair o gol aqui, de algum jeito, algum cruzamento desse aqui e tal. E às vezes um pouco de preciosismo ali, o Modric tem um pouco isso, né? O Modric na seleção, se vê jogo dele na seleção, eu brinco que eu gosto de jogador fominha, né? Que quando eu jogava bola eu era fominha, né? E ele às vezes tem muito disso, assim, sabe? De não ser tão coletivo. E às vezes toma decisões erradas. É tecnicamente muito bom jogador, mas também falta, acho que talvez mais poder de decisão para ele, né? O talento que ele tem, né? Deveria Uma joia bruta, né? ser Ele, né? mais. É o caso, por exemplo, se tivesse você fala assim, se tivesse o Salah do outro lado, uma dessas bolinhas aí que caiu para o Madueke, o Salah guardava. Você sabe assim que sim, ele decidiria o jogo, entendeu? sim, O Davi Nunes é motivo de piada para os torcedores do Liverpool, né? Porque muitas chances escancaradas fáceis ele perde. E ele acaba fazendo alguns gols ou jogadas que ele acerta que são meio que improváveis, né? Ele parece um cara meio estranho nisso, né? O Darwin Nunes é meio que esses atacantes do Chelsea que a gente está discutindo aqui, que não tem talvez aquela qualidade necessária para um time desse tamanho, né? Ou com essas ambições. Então você vê, no segundo tempo, enquanto o Klopp estava colocando o molecada, o Dance, cara. é,
Cara, o Chelsea botando lá Mudryk, Madueke, o Nkunku, que é um cara que chegou com mais nome, com mais pompa, né? Você vê lá, Pochettino tendo caras ali mais, né? Que você fala, pô, agora a diferença tá aumentando, né? Você pega do banco, né, de um e de outro ali, e no final das contas, para surpresa de muita gente, na prorrogação o Liverpool melhorou o nível dele. Não sei se pela questão física, né? As mudanças, garotos entrando e tal, se isso mexe com a... Lógico que tem esse aspecto físico, né? Você perde em experiência, maturidade, mas você ganha nessa... E talvez o Chelsea tenha cansado um pouco, né? Porque o Chelsea acho que foi quem buscou mais ali, né? Durante o jogo, o gol tinha, acho que mais condições para ganhar o jogo. E talvez tenha pagado o preço um pouco por isso ali na prorrogação, né? Com certeza. O Chelsea me chama a atenção, assim, foi o que eu falei, né? Chega na prorrogação, aquilo que parecia que era uma final que estava tendendo para o lado do Chelsea, volta, né? Muda totalmente. O Liverpool começa a atacar. O Petrovic faz 2 defesas espetaculares na prorrogação, né? Uma na cabeçada do Danza, outra do Elliott, né? Uma defesa espetacular. E assim, aí depois do jogo, né? A gente vai acompanhando as notícias, vai vendo o que sai, e o Cardoso já deve até saber o que eu vou falar, né? Pode completar, pode completar. Pochettino falou que o time... É isso, né? É isso. O Pochettino falou que os jogadores estavam se preparando para os pênaltis, no meio da prorrogação. Era melhor levar para os pênaltis, porque a chance ia ser maior. E isso, assim, pelo menos na minha visão, foi uma declaração do Pochettino que eu achei ridículo, né? Assim, o Chelsea tinha um momento do jogo, o Liverpool cheio de garotos, e aí o Chelsea vai, não é melhor a gente levar para os pênaltis, né? Assim, o Chelsea tinha mais 30 minutos para continuar exercendo o mesmo futebol que estava exercendo, né? E assim, decide recuar, né? Eu concordo que assim tem a questão física, eu acho que pode ter pegado assim um pouco mais para o Chelsea, mas também assim, caramba, né? O Liverpool, pô, disputando o título de Premier League, né? O Liverpool jogou no meio da semana, o Liverpool está em competição europeia, o Liverpool disputando várias competições, o Chelsea só nas nacionais, né? Assim, caramba, não tinha físico o Chelsea para continuar na prorrogação, sendo que esse era o jogo da temporada, né? Do Chelsea. E eu acho assim, se tinha um time que antes do jogo e durante o jogo tivesse que assinar uma decisão de pênalti, era o Liverpool. Se chegasse antes, assim, mas, ó, do jeito que estão os times, são esses jogadores que estão aqui, em campo e os que estão à disposição. Que a disputa de pênaltis, claro, equilibra a situação, né? Dá chance para aquele mais fraco, né, ou que está com mais dificuldades, as coisas se equilibrarem. Eu acho que boa parte do jogo ali, o torcedor do Liverpool estava sonhando com a disputa de pênaltis. Né? O torcedor do Chelsea estava lá flertando, namorando com um gol, né, do título e tal. E o Liverpool, cara, segura aqui. O Liverpool, na verdade, aqui a gente fala muito no Brasil, tem aquele chavão, né? Que é saber sofrer, né? O Liverpool, em alguns momentos, ele sobreviveu, né? Exato. Assim, às vezes até nem se sabe como. E aí é de se estranhar o Pochettino declarar, né? Ou falar com certo carinho dos pênaltis, né? Talvez isso tenha pegado um pouco de falta de concentração até naqueles minutos finais quando saiu o gol do Van Dijk, né? Um gol de bola parada, e todo mundo sabe que o Van Dijk é a grande referência para bola parada do Liverpool, é um cara que cabeceia muito bem. Eu gosto muito da Holanda, né? Eu torço para a Holanda, né? Então acompanho muito o Van Dijk. O Van Dijk tem muitos jogos na seleção da Holanda que ele termina como centroavante. Ele fez um gol contra a Alemanha, 2-2, ele fez um gol de centroavante. Terminou, a Holanda estava perdendo por 2-1, a Holanda precisava pelo menos empatar, e ele acabou indo de centroavante, mudaram, né? Tem uma cena famosa com um papelzinho, né? Então botaram um ataque de centroavante, ele faz o gol de cabeça. Ele foi para lá, mas acho que foi até com o pé esse gol. Que rebaixou na Alemanha naquele momento. Depois viraram uma mesa da Nations League, né? Mas aquele 2-2 ia rebaixar a Alemanha. Então é um cara que tá. Você tem lá do outro lado um Van Dijk, é o tipo de jogador que você não. Esse você tem que dar um jeito. A cabeçada do Dance que você citou, o Van Dijk vai lá e ganha a bola difícil por cima. O Van Dijk dá de cabeça para ele. E o Danz ali meio que cabeceia do jeito que dá. Ele meio que cabeceou no meio do gol. Se ele joga a bola para o canto, talvez
fosse um gol do Liverpool, mas o Van Dijk é a referência para as bolas cruzadas, toda bola parada, ele é o alvo, né? Então, é o tipo de cara, você tomar gol dele é muito assim, é muito carta marcada, né? Então, um pouco de desatenção ali. E ele subiu até com 3 jogadores do Chelsea ali, né? Se você, né, colocar dessa forma, mas ele era o cara que deveria ter uma atenção muito especial, né? Sim, já tava na cara ao longo do jogo, né? Você falou, essa bola do Dance, foi ele que ganha de cabeça primeiro, aí tem o gol dele anulado, né? Então, assim, já tava na cara. O Sinais. Liverpool, assim, pô, Marco Van Dijk, o Liverpool só manda no Van Dijk as bolas paradas, né? E o Chelsea lá, tomando 3, 4, tudo o Van Dijk ganhando de cabeça as bolas pelo alto, né? Imagino que deve ter ganhado algumas defensivamente também, né? Não reparei tanto, Ele mas... fez um bom jogo, assim. Eu tenho dito já há um bom tempo que o melhor zagueiro da Holanda, o melhor zagueiro holandês nos últimos tempos, é o Ake. O Van Dijk tem muito nome, muita pompa, mas o Van Dijk com a seleção e mesmo com o Liverpool, ele caiu muito de produção. Ele não tá conseguindo repetir o auge dele, entendeu? Tanto que o Ake, eu acho que tem sido um zagueiro, como zagueiro, né? Melhor do que o Van Dijk. E tem gente que brinca hoje dizendo que o Van Dijk tá melhor ofensivamente do que defensivamente, né? E você vê, num jogo desse contra o Chelsea, o número de chances criadas pelos Blues, o Van Dijk tem parcela de culpa também. Teve momentos em que ele estava mal posicionado, o pessoal critica que ele é um zagueiro que não dá muito bote, né? Então, ele como zagueiro, como líder, né, xerife, capitão do Liverpool, deveria ter contribuído mais defensivamente para o Chelsea não ter tido tantas chances como teve, né? Sim, com certeza. Cardoso, você quer falar algum destaque individual do Chelsea, seja positivo, negativo? Se você quiser começar para a gente falar de alguns jogadores em específico. Cara, eu queria começar pelo que eu achei um dos piores em campo, se não pior, do lado do Chelsea, né? O Enzo. Uhum. O Enzo, para mim, fez um jogo, assim... Cara, eu vou falar que eu acho que o Enzo, em alguns momentos, pareceu que não levou o jogo a sério. Uhum. Né? Eu acho que naquela bola que era só ele poderia escolher, né? Eu acho que o mais certo, assim, para quem ele deu a bola, eu acho que foi o mais certo, né? Que ele dá pro Jackson, mas ele tenta de 3 dedos ali, assim. E aquele chute, Meio chute, né? De calcanhar que meio ele chute tentou. de calcanhar que ele dá na área, sendo que ele poderia ter, né, feito uma parede ali pro Palmer, poderia ter, enfim, eu achei displicente. Eu separei aqui para falar dele também, porque me chamou a atenção, assim, porque entre os jovens, né, ele é o mais, assim, claro que o Palmer surpreendeu, né, essa temporada, chegou, né, mas o Enzo, dos jovens, é o jovem mais badalado que tem no Chelsea, né, campeão mundial com a Argentina. Mas pronto, né? Mas pronto, já é um Vocês cara que viram tem que um nível bom. ele é um cara, pelo menos, assim, sentiu a derrota. Uhum. Viu a cena dele quando foi subir ali? O torcedor veio Ele me dar uma provocada assim, nele. né? Então, assim, eu acho assim, até por ser argentino, né, sul-americano, um cara meio sanguíneo assim, não é o tipo de cara que parece aceitar muito derrota, não, né? E a reação dele ali, aquela cara ali, assim, tipo. Não é um cara blasé, né? Do tipo, sabe, ganhei, empatou, perdeu, tal. Não, acho que ele. Às vezes o cara tava até chateado com o próprio desempenho, né? Às vezes o jogador acha que não foi legal, não rendeu tão bem, o cara. Muitas vezes a gente vê jogador fazendo cara feia, todo mundo tá discutindo contra o técnico, tá revoltado, porque sabe que não sei o que, o cara tá chateado às vezes com ele mesmo, com o desempenho dele, né? Talvez tenha sido o caso do Enzo nessa final, mas ele terminou ali visivelmente sentindo a derrota, o que eu acho legal. Assim, Exato. Eu gosto de jogador assim, sabe? Não gosto de jogador que, sabe, tipo... Dane-se, né? Ganhei, legal, perdi, faz parte, tudo bem e tal, assim, sabe? O cara não tem aquela sensação ruim, você perdeu um título com um gol quase que no último minuto ali, sabe? Assim, né? Ainda mais impactante, né? Então... para o Chelsea seria, claro, para qualquer um que fosse do campeão seria legal, né? Mas o Chelsea, nesse momento, para ele, né?
É que, sei lá, o Liverpool é um time que tem uma história meio mística, assim, e tal, né? De várias decisões em que acontece milagre de Istambul, você vai lá para 84, Grubelar sambando na hora de pênalti, Dudek fazendo milagre, o Keller era o Dudek e o Grobelar dessa vez, assim, sabe? Uns jogos assim meio que inacreditáveis. E tem todo esse lado da despedida do Klopp, né? Sim. Então, vamos chamar a torcida, tal, um ambiente muito favorável ao Klopp. Pochettino não tem, claro, o tamanho que o Klopp tem no Liverpool, né? Pochettino ainda tem desconfiança ali e tal. Você pega ali, é um time que eu tava vendo com ele, acho que são 16 vitórias e 12 derrotas. Ele tem no total um aproveitamento acho que de 45% à frente do Chelsea, né? Então assim, o Pochettino não é o Mourinho quando tava no auge no Chelsea, entendeu? Que você fala assim, cara, isso aqui o Chelsea vai ser campeão. Talvez seja campeão invicto. Você só não sabia se o Chelsea ia ser campeão invicto ou não. Mas que ele quase não ia tomar gol e não ia perder, entendeu? Essa segurança, tanto que para mim o Mourinho, eu sou mourinhista também, né? Então, que eu já vi esse cara fazer, assim, para mim, os maiores técnicos da história e o maior da história do Chelsea. Eu montei o Chelsea todos os tempos da pandemia, né? Eu montei vários times e eu botei o Mourinho, assim, porque não tem essa casca, não tem Nem essa... perto. Para comandar um time que está num processo de transição, de formação, que a exigência é grande. Acabou uma era do Abramovich, que foi muito vitoriosa, a era mais consagradora do clube. Então, o que vem depois na direção, né, Boeli e no banco de reserva, jogadores, você precisa ter gente ali experimentada, vencedora, com capacidade de administrar situações difíceis e tal. E o Pochettino até agora, assim, né? Eu acho ele muito bom treinador, ótimas ideias, entendeu? Da linha do Bielsa de 92, né? Trabalhou com ele ali e tal, mas é um cara atualizado, moderno, tem muitas virtudes, mas ele ainda não conseguiu dar esse salto, né? Então, claro, muito por conta das escalações e dos jogadores à disposição, pareceu muito assim, cara, o Klopp tira leite de pedra, né? O Klopp consegue na conversa, apareceu a imagem dele conversando com jogadores na hora da prorrogação, né? Assim, ele parece que ajudou a inflamar ali, ele saindo para levantar a torcida do Liverpool, sabe? O Klopp, assim, teve muito desse poder em campo de comandar esse time. Há uma comunhão maior ali entre torcida, jogadores e comissão técnica do que tem no Chelsea. O Chelsea parece um time mais assim, mais de blocos, né? Mais afastado, não parece uma união tão grande. E às vezes num jogo decisivo isso acaba fazendo diferença, né? Então é muito uma final em que o Klopp venceu, né? E do outro lado você vai ver, né? O Pochettino, treinador do outro lado, foi superado. Eu acho essa questão, eu ia até perguntar para você, Bubu, mas eu acho que eu já consegui pegar muito bem. O que você acha do Pochettino à frente do Chelsea? Porque eu e o Alan, a gente falou nos outros vídeos, né? A gente sempre conversa, que o que preocupa a gente não é só o Pochettino estar no Chelsea hoje. A gente não gosta, né? A gente deixa claro isso nos vídeos, enfim. Mas também a reposição, porque se você for pegar as especulações, agora Rubem Amorim, do Sporting, é o De Zerbi, né, do Brighton, é o Thomas Frank. Tipo do assim, Brentford. aí você fica naquilo, melhora ou não, e se melhora pouco, né? Então não tem mais especulações de... É engraçado, que o Chelsea é um time muito específico, porque se teve um time que na Inglaterra virou símbolo de moer treinador, é o Chelsea. Não era Roman Abramovich, não tem problema não, deu certo, rua. Né? E o Chelsea às vezes ganhou com isso, entendeu? Com um técnico meio que interino ganhando Champions, sabe assim? O Chelsea nunca teve na era Roman Abramovich muito pudor, assim, temos que fazer um trabalho de longo prazo, vamos ter... O Abramovich não tinha muita paciência, não, entendeu? Mesmo com caras, até o Mourinho, né? Depois acabou saindo e tal. Então, assim, se fosse mantida a cultura anterior e que estava dando certo, o Chelsea talvez seja o clube mais resultadista desse século na Inglaterra. Tá funcionando, sei lá, de Mateus, lá que for lá, vai você, Avram Grant, entendeu? O nome ali não, vamos ver o em campo, né?
Só que talvez mudou o perfil, né? Porque antes você tinha jogadores muito grandes, né? Você tinha a Lampard, né? Você tinha Terry, Peter Cech, Drogba, uns caras assim que eram muito grandes, que às vezes até disseram que eles fritaram, por exemplo, o Filipão, né? Aham. Filipão Sim. do Drogba. Eram caras muito grandes no clube, então o time jogava muito quando eles queriam, aparentemente, né? E cresciam nas decisões ali e tal. Então, você queria um meio que, aparentemente, não gostava muito de um técnico, a direção já, com poucos resultados, já mandava embora, meio que a coisa se resolvia dessa forma, né? E o Chelsea ganhou muito com técnicos que não tinham tanto nome, né? Até, mas Sim. na base desses jogadores cascudos. Já mudou essa época. O Chelsea não tem. Quem que é senador desse time do Chelsea? Ninguém. Tem muito cara que tem pouco tempo de clube, cara que ainda não se. Alguns que têm nome, mas não se provaram, ou foram melhores com outras camisas. Não, o Chelsea é assim. Como perder uma final para o Liverpool dessa é vergonha do jeito que foi? Não, não é. Mas o Chelsea ficar brigando para ser 10º lugar na Premier League entendeu? Lógico. Aí não dá para você ver assim, o Chelsea vai ficar fora de competição europeia. Cara, aí não dá, entendeu? Esse conceito de Big Six é meio complicado, né? Quando eu comecei a transmitir era Big Four, né? Falavam só 4, hoje 6. Se você pegar a grosso modo de time competitivo na Inglaterra, dá para botar pelo menos uns 8, quase 10 aí, né? Sim. Mas o Chelsea não era para estar ali brigando no meio da tabela, entendeu? A gente brinca, né? Às vezes, né? Parece assim, né? O Chelsea ganha, é 10º. Ele perde, é 10º. Ele empata, ele é Exato. 10º. O Chelsea está se acostumando a ficar numa região que não deveria ser a dele, né? Exatamente. Então, sucesso numa Copa aqui ou insucesso tal, você até consegue compreender. Mas o Chelsea não tem essa solidez que tinha de sobra antes, né? Fica complicado. E vendo os outros times da capital brigando lá em cima, né? Arsenal e Tottenham em G4, né? Para não falar de outros times de Londres que também estão cada vez mais competitivos ali, incomodando, né? Exato. Seria uma coisa totalmente diferente perder essa final para o Liverpool se o Chelsea estivesse ali brigando, por exemplo, por vaga na Champions, né? É outra história, outro clima, né? Assim, então, por exemplo, o Chelsea perdeu a final da Copa da Liga para o City em 18-19, por exemplo, e nem foi uma temporada espetacular do Chelsea, mas o Chelsea naquela época terminou em terceiro na Premier League e foi campeão da Europa League, por exemplo, né? Então, assim, é totalmente diferente de agora, né? A gente perde a final da Copa da Liga e o sentimento assim na torcida e o sentimento que eu percebo muito lá no Twitter com os torcedores aqui no Brasil, o sentimento é tipo assim, meu, acabou. Tipo assim, a nossa esperança na temporada era essa Copa aqui, sabe? Agora a gente se ferrou e tal. É igual a que a gente perdeu pro Leicester. Um mês depois, algumas semanas depois, a gente tinha final de Champions. Em 2021, né? Esse é um ponto assim. O Pochettino, talvez, eu acho ele um bom treinador, falei que eu acho ele um muito bom treinador, tem uma boa escola, uma boa base, fez trabalhos bacanas, montou times acertados. Mas eu acho que no mercado ele não é um técnico muito voraz. Tipo assim, o Mourinho conseguiu ser campeão com a Roma. Foi campeão ganhou uma Conference e por um pênalti ele não ganhou a Liga Europa com a Roma, que não ganha quase nada, entendeu? Sim, sim. O Mourinho levou o Tottenham, que não ganha nenhum título desde 2008, ele levou o Tottenham até uma final da Copa da Liga. E acho que só não ganhou porque demitiram o Mourinho naquela semana, entendeu? Ele já tinha vencido 2 vezes o City do Guardiola. Ela fala, não, mas ele ia perder a final pro Guardiola. Cara, pega o histórico de finais do Mourinho e do Guardiola. Em um jogo só, o Mourinho pode falar ainda que ele nunca perdeu a final europeia, né? Porque ele perdeu nos pênaltis, né? Empatou contra o Sevilla e perdeu essa Liga Europa nos pênaltis. Quer dizer, em jogo mesmo, nunca ele foi derrotar. Então, é um cara bom para jogos específicos, para decisões como essa. E o Mourinho é um cara muito chato em todos os níveis e chato também no mercado. Então, ele peita a diretoria, eu quero tal jogador, eu quero reforço, ele saiu muito da Roma por isso também. Os caras já estavam cansados dele. E você vê a Roma, ele deixou uma base boa, tem lá Dybala, Lukaku e tal. Pô, o Dybala e o Lukaku poderiam jogar no Chelsea, entendeu? De repente. Tudo bem, já tiveram uma experiência ruim ali, já teve. O Lukaku não, porque a relação já acabou. Já falando acabou. em habilidade. Mas assim, em nome, assim, uma cara de brigar e tal.
o Pochettino acho que não tem essa fome, sabe? De chegar na diretoria, olha, eu quero reforço, não sei o quê. Ele parece um cara muito, muito pacato demais, muito bonzinho demais, né? Então, o Klopp é mais sanguíneo, o Guardiola é mais genial, sabe? Então, para o Pochettino virar técnico top da Europa ou desbancar esses outros caras, ele precisa melhorar, ser mais agressivo. O Alex Ferguson, que é o técnico mais vitorioso da história e virou um papa-títulos da Premier League, o Alex Ferguson, ele sempre foi muito manager. Tinha uma equipe ali multidisciplinar, vários auxiliares que eles davam treino e tal, e ele era um cara firme no mercado. Então, na hora de subir garoto, ele conhecia muito bem a base, garoto que até entrava com moral já no esquema. E quando precisava de reforço, ele ia lá e dava a cartada certa e tinha cacife para isso, né? Foi cada vez ganhando mais tamanho. E você jogar numa Premier League, cara, que tem tanto dinheiro envolvido, com todos os times, mesmo o time mais fraco, pode te causar dano, sabe? A diferença da divisão do dinheiro, claro, na Inglaterra é muito mais justa do que aqui no Brasil e em outros países. Então, o nível está muito alto, o sarrafo está muito alto, sabe? Você fazer um trabalho ok, um trabalho bom apenas, te leva para o 10º lugar, entendeu? Para você fazer um negócio ali. Aston Villa tá brigando por G4, entendeu? E aí você fala, o que o Aston Villa tem hoje? Mais que o Chelsea? Sabe? Você olha para o Aston Villa, cara, mas peraí. Newcastle, você pode imaginar a ascensão dele nos últimos anos, depois da nova administração, investimento e tal. Mais estabilidade. Mas o Chelsea está se transformando nesse momento num time de segundo patamar da Inglaterra. O que não é demérito, entendeu? Eu valorizo até time da última divisão na Inglaterra. Mas assim, a Premier League, o sarrafo subiu muito. Se você não tiver muito jogador desequilibrante, decisivo, se não tiver um treinador que seja atuante, participativo, que, sabe, consiga envolver muito a atmosfera, o ambiente, o clima, você fica para trás. Se o Chelsea jogasse outra liga nacional na Europa, ele teria a chance de sucesso, né? Sim. Mas a Premier League hoje te exige, te cobra muito, né? Além do calendário inglês já ser, o Chelsea acabou indo para a final da Copa da Liga, isso tem um custo físico, mental, mas o Chelsea precisa voltar a pisar no acelerador, ser mais agressivo em todos os níveis, né? Com a direção, sabendo investir melhor o dinheiro, e eu acho que o dono é um cara bem intencionado, é um cara muito experiente na administração de franquias, né? O times, né? Comprou, né? O Strasbourg também, né? Uhum. Então, um cara que tem uma visão até que interessante, mas precisa passar o dinheiro dele para gente talvez mais capacitada para fazer investimentos mais certeiros, trabalhar talvez pensando mais no curto prazo, não só muita coisa para o futuro, vamos trabalhar para o futuro, tal. E o Pochettino também, pensar mais ali em como deixar o Chelsea mais perigoso, mais cascudo. Se você não tem como brigar muito pelo título da Premier League, mas pelo menos brigar pelo G4, não dá para admitir não brigar pelo G4, entendeu? E para isso precisa ter mais fome, mais agressividade. Eu acho que essa questão que você trouxe é uma pauta que eu e o Alan a gente fala sempre, porque entra muito no tipo de perfil de técnico que o Boyle e o Egbali querem. Eles tinham um técnico na mão que era assim, para mim é um dos melhores, se fez como um dos melhores, que era o Tuchel. O Alan, eu ia chamar você de Alan. O Alan também, ele concorda comigo. E agora estão com um cara mais, né, mais retraído, que não se rebela, enfim. Essa questão do processo é uma coisa que vem irritando muita gente, porque vamos supor que você chegue para um torcedor do Bayern, do Real, e assim, não estou querendo botar, né, tipo, eu sei o tamanho do Real, sei o tamanho do Chelsea, né, mas obviamente eu tenho que pensar sempre o melhor para o meu time, né, e tudo mais, enfim. Você chegar para esse torcedor e falar, nós vamos passar por um processo, daqui a
3, 4 anos a gente vai brigar por Champions, vai brigar por La Liga, mas agora a gente vai sofrer, a gente vai pegar 6º lugar da La Liga, com os jovens. Não Sabe? dá. Não dá. É, Não dá. é, E com a gente não pode ser assim também. sim, foi legal você ter Aprendeu a falado. ganhar. Não, só falar que a gente aprendeu a ganhar, a gente cresceu vendo isso, né, Alan? O Bubu também pegou os 2 Chelseas, assim, né? E a gente acostumou a ganhar, a brigar por título, a ser um time grande europeu. Eu peguei Chelsea anterior, cara, porque, por exemplo, sabe que eu tô se trolando, o Gullit é um dos meus ídolos, né? Eu vi o Gullit como player manager no Chelsea, cara, que demais, que momento, né? E eu acho legal o Cardoso ter citado, por exemplo, o Real Madrid, porque outro dia eu vi alguém falando assim, ah, não, mas o Real Madrid também faz isso, né, de comprar vários jovens e tal, e de fato faz. Mas assim, calma aí, né? Por exemplo, você pega lá quando o Real Madrid comprou o Vinícius Júnior, né, o Rodrigo, eles entraram no time assim ao lado do Modric, do Kroos, do Casemiro, Marcelo tava lá. E eles só não contrataram o Mbappé, base, né? Só não contrataram o Mbappé antes porque deu errado a negociação, porque não é que só vamos investir em jovens, eles queriam o Mbappé. Eles contrataram o Hazard, só que não funcionou lá no Real Madrid. Pagaram, não é, vamos deixar aqui os garotos. Eles queriam um ataque com o Mbappé, com o Hazard e tal, e não deu. Agora a coisa está mudando. Eles até jogaram na base, né? Os dois foram pro Castilho. E assim, pegaram Alaba, Rudiger, Courtois. Entendeu? Não pegaram só garotos, parece que só contratou Vinícius Júnior, Rodrigo e Hendrick. Então, exatamente. Então, assim, a pergunta que eu fico me fazendo, né, o tempo inteiro, com relação ao Chelsea caramba, será que para investir no longo prazo você realmente precisa abrir mão do curto prazo? Né? Não dá para ter as duas coisas, porque, assim, tudo bem, o Real Madrid, né, seria um exemplo muito alto, mas, assim, cara, tem times que mostram que sim, você pode unir, né, a juventude com a experiência, né? O próprio Liverpool, né, faz isso. Então, assim, o City também às vezes contrata caras mais jovens, mas assim ainda tem, né, jogadores muito bons ali ao lado deles. E aí o Chelsea vai pro mercado e compra poucos caras assim que são realmente prontos, né? Caras que têm uma experiência. Pô, você pode ver assim, o Enzo Fernandes ganhou uma Copa, tal, apesar de ser jovem, era um cara com mais status, né? Mas assim, se a gente for ver, tipo, independente do rendimento que eles estão tendo agora, mas assim, olha o time da final, né? Petrovic, Gusto, Disasi, o Caicedo, que foi bem na Premier League, né? Mas enfim, não é um cara com super status. O próprio Palmer, né? Que também quase ninguém conhecia. Então, assim, Madueke, né? Enfim, a lista vai longe, né? Se eu for pegar os reservas. Mas, assim, caramba, não dá para mesclar, né? Um pouco, comprar caras mais prontos também, né? Dar uma mesclada ali, porque o Real Madrid faz isso e, pô, cara, é o maior exemplo que a gente tem de um time que tem sucesso na Europa, né? O City faz isso e também tem muito sucesso. Então, assim, acho que o que incomoda tanto o torcedor do Chelsea, e assim como a gente, o torcedor fanático, né, que cresceu vendo o Chelsea ganhar tanta coisa, né, e esse resultadismo, né, o que incomoda tanto, cara, é justamente assim, poxa, mas por que a gente tem que abrir mão de 2, 3 anos de sucesso para ter lá na frente, sendo que o Abramovich teve uma gestão de quase 20 anos que a gente tinha sucesso, quando tinha alguma coisa errada, na próxima ele abriu o bolso e já... Na próxima ele já mandava o técnico embora, cara. Começou, quem que é? O Ranieri. Meu Ranieri. É muita... Esse avião é muito grande para você como piloto. Tchau, entendeu? Não tem... E a última observação que eu quero fazer sobre isso também foi uma estatística que eu vi esses dias e me impressionou, assim. O Bubu estava falando do Mourinho, eu não sei se essa estatística está atualizada agora, tá? Mas até certo ponto, o Chelsea do Mourinho de 2004, 2005 foi um dos times mais jovens a ganhar a Premier League. Isso é uma estatística que quase ninguém fala. Então, assim, olha como é possível ter sucesso com um time que, ok, até pode ser jovem, mas assim, com caras de qualidade, caras provados e com um técnico vencedor, né? E o Bowley parece que acha que isso não pode acontecer, né? Isso é complicado. Isso deixa a gente um pouco
desanimado, né? A torcida do Chelsea hoje, nós aqui, eu, o Cardoso, a gente tá O desanimado no pessoal, geral. algumas comunidades do Chelsea ficam escrevendo dizendo que eu dou sorte, que quando É, eu comento o jogo do Chelsea, eu dou sorte. O pessoal, poxa, a gente perdeu porque o Bubu, o Liverpool tinha desfalque, mas a gente tinha um desfalque, era o Bubu. O Bubu não... é isso que tá faltando pro Chelsea, pô. Quarta-feira agora eu comento o jogo do Chelsea. Opa, graças a Opa, Deus! Já é Graças um ânimo aí, vamos ver, que né? reforço, hein? Nossa senhora. Já estamos nas quartas da FA agora. Então, vamos ver. Não, Isso aí Eu vai ser mas um lembro, jogo eu legal. lembro na 16-17, Alan, 16-17, a dupla Bubu e Kanté, nossa pô, senhora, essa é clássica, né? ganhava tudo. Eu sou Ah, muito cantezista, cara. nossa, a gente também, meu Deus do céu. Kanté foi. E, pô, o Bubu com a frase, né, do Kanté era o clássico da transmissão do Chelsea, O né? pessoal pedia, eu não falava, o pessoal, não, mãe, fala. É, Aí em algum Fala, momento eu fala. tinha que falar. vai, Bubu, fala. Rapaz, 70% do planeta é coberto por água, o resto é coberto por canteiro. Exato. Ah, Aí, meu Deus aí, do céu. que nostalgia. A gente era feliz e a gente sabia, né? A gente era feliz e sabia. A gente estava ganhando Premier League, né? Poxa, hoje a gente Eu sofre bem mais. comentei o título do Leicester, e aí ele começa muito a minha paixão pelo canteiro naquela temporada, e eu comentei para o Fox Sports, que foi um título muito fora da curva, né? Uma coisa meio que inexplicável ali, né? Então, aquela onda ali do Leicester e tal, mas você já via que o Kanté era um cara que ia ganhar o que tivesse pela frente, até Copa do Mundo, né? Como foi, né? Decisivo. Né? Era um Não, jogador espetacular. com certeza. E só para completar da questão do Pochettino, eu concordo, assim, ele é um cara bem mais contido, né? E a gente que também ama o Mourinho, né? A gente fica um pouco incomodado com isso, né? A gente gosta de caras mais casca grossa, vamos dizer assim, né? E chama atenção assim esse perfil que o Bowley procura nessa parte da personalidade do técnico também, né? O Potter, o Pochettino, né? E outros nomes que estão sendo que tem rumor assim, né? Que podem vir para o Chelsea, são caras mais assim que não parecem que vão peitar a diretoria que nem o Mourinho fazia, né? E isso para a gente às vezes poxa, a gente fica, caramba, a gente queria esse cara, né? Queria esse cara para peitar a diretoria, aí o Mourinho saiu da Roma, a gente fica com os olhos arregalados, né? Mas Querendo que bom, ele volte. que é uma nova administração, não sei como é que tá a É, relação dele, mas ele arrumou alguns desafetos ali no Chelsea, acho que ele não volta, não. não, ele não voltaria, não ia dar. Mas você acha que ele pode voltar para a Premier League? Eu não ficaria surpreso. Falando um tempo atrás do Manchester United, de voltar para o Manchester United, né? Mas a gente vai ter uma janela de transferência de treinadores interessante. Xabi Alonso está super valorizado. Estavam falando certo de que ele ia ser o sucessor do Klopp no Liverpool. O Bayern agora está querendo. Sim. Né? A gente deve ter uma dança das cadeiras. O Ancelotti, que era um cara que ia sair, ninguém ia saber quem ia pegar o Real Madrid, ele renovou. Então. E a gente, assim, a gente aqui só babando pelos técnicos que estão aí nessa Vai dança. terminar com De Serbi. Entendeu? A gente queria um cara mais provado, assim, né? Um cara, pô, a gente olhar assim, meu, esse cara aqui já ganhou isso aqui, né? O Ancelotti, por exemplo, foi técnico do Chelsea, né? Ganhou a Premier League com a gente. Então, cara, e chama a atenção, assim, o trabalho do Pochettino, apesar de ter algumas evoluções, né, individuais, inclusive, o desempenho na Premier League é muito parecido com o desempenho do Potter, né? Muito parecido. A evolução, assim, é mínima. O Chelsea, nesse atual momento desse vídeo, está em 11º na Premier League, porque além de perder a final para o Liverpool, o Wolves ganhou. Então, o Chelsea ficou em 11º na Premier League nesse momento do vídeo. Né? Assim, a gente já falta acho que 13 rodadas para acabar a Premier League. Né? A gente está se encaminhando para a reta final do campeonato e o Chelsea, nenhuma evolução. O Chelsea terminou em 12º, temporada passada, agora está em 11º. Então, assim, é uma evolução, se tem evolução, é muito pequena, muito pequena. E isso é bem complicado. Então, a gente fica o tempo todo questionando qual vai ser o futuro do Pochettino, se ele é o cara certo para levar o Chelsea lá para a Champions de volta. Né? A gente é da opinião que não.
Mas eu não sei até que ponto o Bowley vai insistir. Tem rumores aí saindo hoje de que se perder para o Leeds na quarta-feira é rua para o Pochettino. Não sei até que ponto esses rumores são verdadeiros, né? Mas seria justificável no sentido de que a Copa da Liga era uma esperança, agora é FA Cup, né? Agora é a FA Cup que a gente já tem. Com o elenco atual hoje é brigar por Copa. Na realidade, hoje é essa. Fazer uma Premier League decente para tentar classificar já não vai ser meio possível, mas as Copas eram a solução. E se você pensar a grosso modo, né, o Pochettino pode falar, cara, a gente bateu na trave, literalmente, né? Sim, sim. Essa Copa da Liga bateu na trave para o Chelsea, né? Muito. Sim. Eu acho que ele vai acabar ficando muito marcado por essa fala de o Chelsea queria os pênaltis, né? Acho que muita gente vai lembrar disso para botar na conta dele também, né? Um pouco a final. É complicado. Os jogadores também têm muito demérito nessa final, assim, a quantidade de chance perdida, né? O Gallagher, por exemplo, perde 2 que não pode perder, né? Então, o pessoal fala que eu só dou sorte pro Chelsea. Eu tava em 2008 em Moscou, na final da Champions, Chelsea e Manchester United. Quando o Chelsea perdeu nos pênaltis. Uma final bem parelha, bem equilibrada. Cristiano Ronaldo fez gol, né? Sim. E aí um escorregão tirou o título do Chelsea nos pênaltis. Nossa, pelo amor de Deus. Cara, mas que cena, cara. O estádio dividido ali em Moscou, cheio de ingleses ali. Foi uma atmosfera bem bacana, bem legal. Esse jogo é épico, né? Esse jogo, poxa, que pecado o Chelsea não ter ganhado aqui. Eu estava nas finais da Chelsea em 2008, 2010, 2011. 12 eu não estava. Então você não pode ir para a final, Bubu. Eu não vi final do Chelsea campeão em loco, eu não vi. Já vi o Chelsea final de Champions em loco, agora campeão ainda não vi. Então a gente já está começando a entender o que a gente tem que fazer para o Chelsea ser campeão. O Bubu pode estar na transmissão, mas lá no estádio não. Aí não dá. Então é isso que não pode, né?